Você já ouviu falar dos Edomitas? Esse povo misterioso da Bíblia foi um dos maiores rivais de Israel e sua origem remonta ao irmão de Jacó, Esaú. Mas afinal, quem eram os Edomitas? Por que se tornaram inimigos do povo escolhido? E o mais curioso, será que eles ainda existem hoje? Mesmo que sob outro nome? Prepare-se para mergulhar na fascinante história de um povo que viveu entre montanhas, travou guerras com reis poderosos e desapareceu misteriosamente da narrativa moderna. A resposta pode surpreender você. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra os segredos escondidos por trás de uma linhagem marcada por escolhas espirituais, guerras e profecias. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Agora, vamos entender de onde veio esse povo que causou tanto impacto na história de Israel. A origem dos Edomitas. Os Edomitas descendem diretamente de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, netos de Abraão. A Bíblia conta que Esaú rendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, um gesto impulsivo que mudou o rumo da história. A palavra Edom significa vermelho, e há 3 explicações para esse nome: o guisado vermelho, os cabelos ruivos de Esaú e os rochedos avermelhados da terra onde ele viveu. Enquanto Jacó foi escolhido por Deus para dar origem a Israel, Esaú seguiu outro caminho, e seus descendentes formaram a nação de Edom. Edom se estabeleceu nas montanhas de Seir, ao sul de Israel, uma região rochosa, de difícil acesso, mais estratégica. Essa separação física também simbolizava a separação espiritual entre os irmãos. Desde cedo, a rivalidade entre Jacó e Esaú se refletiu nas nações que surgiram deles. Enquanto Israel buscava cumprir as promessas de Deus, Edom se tornava um símbolo de oposição. Mas essa rivalidade tem raízes mais profundas que vamos explorar a seguir. A escolha de Esaú e as consequências espirituais. Trocar a bênção da primogenitura por um prato de comida foi mais do que um erro humano. No contexto hebraico, a primogenitura representava a liderança espiritual, herança da aliança e bênçãos eternas. Ao desprezar esse direito, Esaú desprezou também o plano de Deus. Essa escolha revelou uma característica importante de sua linhagem: o imediatismo. Esaú vivia pelo agora, pela necessidade física, sem considerar o valor do que era eterno. A Bíblia diz que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú, não por favoritismo, mas pela postura espiritual de cada um. E isso se refletiu nos povos que vieram deles. Enquanto Israel buscava a bênção, Edom escolheu um caminho de resistência. Essa rejeição à primogenitura marcou o destino dos Edomitas, que frequentemente se opuseram ao plano de Deus. O conflito entre espiritualidade e carnalidade é a base do confronto entre Israel e Edom. O desenvolvimento da nação de Edom. Esaú não ficou em Canaã, a terra da promessa. Ele se estabeleceu nas montanhas de Seir e ali formou sua própria nação, Edom. Essa região era difícil, montanhosa e pouco fértil, mas rica em cobre e estrategicamente posicionada. Os Edomitas dominaram essa terra e se organizaram primeiro em tribos e depois em um reino estruturado. Eles chegaram a ter reis antes mesmo de Israel instituir a monarquia. A capital edomita incluía cidades fortificadas como Bosra e Selá, sendo esta última associada à famosa Petra. Sua localização entre falésias rochosas servia como proteção natural contra invasores. Além disso, Edom controlava a Estrada do Rei, uma rota comercial vital entre Egito, Mesopotâmia e Arábia. Esse domínio econômico deu aos edomitas prestígio e recursos, especialmente com a extração de metais e comércio de caravanas. Edom se tornava um reino forte, mas espiritualmente afastado do propósito divino. Relacionamento conturbado com Israel. Edom e Israel viveram em constante conflito. Um dos episódios mais marcantes foi durante o Êxodo, quando Moisés pediu passagem pelo território edomita. Mesmo com um pedido pacífico, apelando ao laço fraternal, o rei de Edom recusou. Ele chegou a mobilizar um exército para impedir Israel de atravessar. Esse gesto, além de político, teve forte significado espiritual.
Edom se opôs ao plano de Deus mais uma vez. Deus ordenou que Israel não guerreasse contra Edom, por ser irmão, mas o ressentimento permaneceu. Durante os reinados de Saul, Davi e Salomão, houve campanhas militares contra Edom. Em algumas dessas batalhas, os edomitas foram derrotados e submetidos, mas sempre que possível, voltavam a se rebelar. Essa hostilidade se tornou constante, e profetas como Obadias e Ezequiel anunciaram julgamentos severos contra Edom. Queda, assimilação e desaparecimento. Com o tempo, a força de Edom foi se enfraquecendo. O domínio assírio e depois o babilônico alteraram o mapa político da região. Muitos edomitas foram deslocados ou assimilados por outros povos. A região de Edom passou a ser chamada de Idumeia, e durante o período greco-romano, os descendentes edomitas já viviam sob domínio estrangeiro. Um fato curioso: Herodes, o Grande, rei que governava na época de Jesus, era um idumeu, ou seja, descendente dos edomitas. Isso explica em parte sua hostilidade contra o Messias. Após a queda de Jerusalém no ano 70 d.C., os edomitas desapareceram da história como povo distinto. Sem registros próprios, sua identidade foi absorvida por outras culturas. Hoje, não há uma nação identificada como Edom, mas sua história permanece como alerta espiritual, de um povo que trocou a bênção pela conveniência e a promessa por interesses imediatos. A trajetória dos edomitas nos ensina que nossas escolhas espirituais têm consequências duradouras. Esaú desprezou a bênção e seu povo seguiu o mesmo caminho: oposição ao plano de Deus. Mesmo com origem comum, Edom e Israel tomaram rumos opostos. Um caminho de bênçãos, outro de resistência. Mas Deus, em sua justiça, cumpriu cada profecia. Hoje, Edom não existe mais como nação, mas sua memória permanece como símbolo da rejeição ao plano divino. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com alguém que ama estudar a Bíblia. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo da Tela Bíblica TV.